Você já se perguntou por que os milionários parecem viver em uma realidade financeira completamente diferente da nossa? Estou falando daquela mudança misteriosa onde o dinheiro deixa de ser algo que você persegue e passa a ser algo que trabalha para você. Bem, existe um patamar específico onde essa transformação acontece e não é o que a maioria das pessoas pensa. Meu nome é Fernando e passei anos estudando padrões de construção de riqueza, observando pessoas cruzarem marcos financeiros e analisando o que realmente muda quando a carteira de investimentos atinge certos valores. E o que eu descobri pode mudar completamente a forma como você pensa sobre construir patrimônio. Porque algo fundamentalmente diferente acontece quando você atinge R$ 1 milhão investidos. Não ganhos, não em patrimônio líquido, mas de fato investidos e trabalhando para você. A maioria das pessoas pensa que construir patrimônio é linear. Eles imaginam que ter R$ 200.000 é apenas 2 vezes melhor do que ter R$ 100.000. E que 1 milhão é simplesmente 10 vezes melhor do que R$ 100.000. Mas não é assim que o dinheiro realmente funciona em grande escala. Existem patamares específicos onde as regras do jogo mudam completamente, e R$ 1 milhão representa o patamar mais importante que a maioria das pessoas jamais cruzará. É isso que realmente acontece e que ninguém conta. Quando você atinge R$ 1 milhão investidos, você não tem apenas mais dinheiro, você literalmente se torna um tipo diferente de pessoa no sistema econômico. Você se transforma de alguém que troca tempo por dinheiro em alguém que possui capital que gera renda. E isso não é apenas uma diferença filosófica, é uma realidade matemática que muda tudo sobre como você vive, trabalha e pensa sobre riscos. Deixe-me mostrar exatamente o que quero dizer com alguns números que provavelmente vão te chocar. Quando você tem R$ 10.000 investidos com um retorno anual de 7%, isso gera cerca de R$ 700 por ano em renda passiva. Legal, mas não chega a mudar sua vida. Com R$ 50.000 investidos, você tem cerca de R$ 3.500 anuais. Novamente, útil, mas você ainda depende completamente do seu emprego para sobreviver. Mas é aqui que a matemática se torna absolutamente desleal a seu favor. R$ 1 milhão com o mesmo retorno de 7% ao ano gera R$ 70.000 por ano sem que você precise mover um dedo. R$ 70.000. Isso é mais do que muitas pessoas ganham em seus empregos em tempo integral. E não exige nenhuma hora do seu tempo, zero deslocamento, zero lidar com chefes difíceis ou drama no trabalho. Pense no que isso significa na prática. A família americana média gasta cerca de R$ 67.000 por ano, de acordo com dados recentes. Então, com R$ 1 milhão investido, seu dinheiro não está apenas contribuindo para o seu estilo de vida, ele está potencialmente financiando o seu estilo de vida inteiro. Seus investimentos se tornam seus funcionários, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, gerando renda enquanto você dorme, viaja, passa tempo com a família ou se dedica a hobbies e paixões. Este é o primeiro patamar de riqueza em que o capital começa a superar o trabalho para a maioria das pessoas. E ao cruzar essa linha, tudo em sua relação com o dinheiro muda fundamentalmente. Você deixa de ser um poupador e se torna um dono de capital. Esses conceitos podem soar parecidos, mas são realidades psicológicas e práticas completamente diferentes. Quando você é um poupador, você ainda pensa em termos de acumular dinheiro. Cada real importa porque você está construindo em direção a algo. Você está focado em crescimento, em adicionar mais ao montante, em alcançar o próximo marco, e sua estratégia financeira é totalmente voltada para o ataque, buscando constantemente maneiras de ganhar mais e economizar mais. Mas quando você se torna um proprietário de capital com ativos investidos significativos, toda a sua mentalidade muda para a preservação e otimização. Você não está mais tentando ficar rico, está tentando permanecer rico. E isso exige um conjunto completamente diferente de habilidades, estratégias e estruturas psicológicas. A matemática sozinha já é suficiente para mudar toda a sua perspectiva sobre risco. Quando você tem R$ 20.000 investidos, uma queda de 10% no mercado custa R$ 2.000. Isso incomoda, mas é recuperável. Quando você tem R$ 1 milhão investido, essa mesma queda de 10% custa R$ 100.000. De repente, a volatilidade do mercado não são apenas números na tela. É dinheiro de verdade que poderia cobrir vários anos de despesas de vida. Mas aqui está a parte fascinante que a maioria das pessoas não entende até vivenciar por si mesma. Uma vez que você tem capital significativo investido, as quedas do mercado deixam de parecer desastres e começam a aparecer oportunidades. Quando você tem R$ 1 milhão gerando renda, você tem um colchão financeiro para superar tempestades temporárias. Mais importante, você tem o capital para aproveitar situações que exigem dinheiro para cima. É aqui que os ricos realmente se diferenciam dos demais. Eles usam as quedas do mercado para comprar mais ativos com preços descontados. Eles têm os recursos para investir em oportunidades que exigem capital substancial. Podem arriscar de forma calculada, o que pode multiplicar sua riqueza, pois já possuem o suficiente para manter seu estilo de vida. Sua relação com o trabalho muda completamente ao cruzar o patamar de R$ 1 milhão investidos. E não estou falando de largar o emprego imediatamente, embora algumas pessoas escolham esse caminho. Estou falando de trabalhar a partir de uma posição de força, e não de desespero. Quando seus investimentos podem, teoricamente, cobrir suas despesas básicas de subsistência.
Cada decisão de carreira se torna uma escolha, e não uma necessidade. Você pode se dar ao luxo de sair de ambientes de trabalho tóxicos. Você pode negociar salários melhores porque não está desesperado por um contra-cheque. Você pode correr riscos calculados, como abrir um negócio ou mudar de carreira, porque você tem uma base financeira que não desaparecerá se as coisas não derem certo imediatamente. Essa mudança psicológica afeta todos os aspectos de como você aborda oportunidades profissionais. Talvez exista um emprego que pague menos, mas ofereça um potencial de crescimento maior ou esteja mais alinhado com seus valores. Quando você tem capital investido significativo, pode arcar com esse risco. Talvez você sempre quis abrir um negócio, mas tinha medo de perder sua renda estável. Ter R$1 milhão investidos não elimina o risco, mas oferece uma rede de segurança que torna ousadias mais viáveis. O interessante é que essa nova confiança muitas vezes leva a resultados financeiros ainda melhores. Pessoas que não estão desesperadas tendem a tomar decisões melhores. Eles negociam de posições de força, assumem projetos e oportunidades que se alinham com suas habilidades e interesses, em vez de apenas aceitar o que paga as contas. Mas talvez a mudança mais significativa seja em como você pensa sobre o próprio tempo. Quando você está construindo em direção ao seu primeiro milhão, cada hora que você não gasta ganhando ou economizando parece um desperdício. Você está constantemente calculando o custo de oportunidade do tempo de lazer. Mas uma vez que seu capital esteja gerando uma renda substancial, você percebe que seu tempo se tornou mais valioso do que seu potencial de ganho imediato. É nesse momento que as pessoas começam a fazer escolhas diferentes sobre como gastam seus dias. Eles podem trabalhar menos horas ou escolher um trabalho que seja mais gratificante pessoalmente, mesmo que pague menos. Eles podem tirar férias mais longas sem se preocupar com a perda de renda. Podem passar mais tempo com a família ou se dedicar a hobbies que não geram receita, mas proporcionam satisfação pessoal. O patamar de R$1 milhão também desbloqueia o acesso a tipos completamente diferentes de oportunidades de investimento. Quando você tem capital substancial, requisitos mínimos de investimento que antes seriam impossíveis de atender subitamente se tornam acessíveis. Fundos de private equity, sindicatos imobiliários, oportunidades de aquisição de negócios e outros investimentos de alta barreira se tornam opções. Essas não são apenas estratégias de investimento abstratas disponíveis para os ultra-ricos. Estamos falando de oportunidades que se tornam acessíveis quando você tem uma base de R$1 milhão, e elas podem acelerar drasticamente a construção de patrimônio além do que a maioria das pessoas imagina ser possível. Por exemplo, muitos fundos de investimento imobiliário, FIS, e fundos privados exigem investimentos mínimos de R$50 mil a R$100 mil por posição. Quando você tem apenas R$20 mil investidos no total, esses valores mínimos estão completamente fora de alcance. Mas quando você está trabalhando com um portfólio de R$1 milhão, pode alocar de 5% a 10% para essas oportunidades de maior retorno sem colocar todos os seus ovos na mesma cesta. As oportunidades de alavancagem também se tornam completamente diferentes. Bancos e instituições financeiras tratam você de forma diferente quando você tem ativos substanciais. A aprovação de empréstimos para imóveis de investimento se torna mais fácil quando você pode apresentar investimentos líquidos significativos, assim como empréstimos para aquisição de negócios, que geralmente exigem pagamentos iniciais substanciais e reservas de capital comprovadas, de repente se tornam opções viáveis. Mas aqui é onde as coisas ficam realmente interessantes, e é algo que pega a maioria dos novos milionários completamente de surpresa. A pressão psicológica, na verdade, aumenta de maneiras inesperadas. Quando você tinha R$50 mil investidos, perder 5% em uma queda de mercado significava perder R$2.500. Doloroso, mas não devastador. Quando você tem R$1 milhão investido, essa mesma queda de 5% significa perder R$50 mil. Pense nisso por um momento. Você pode perder mais dinheiro em uma única semana ruim do que muitas pessoas ganham em um ano inteiro. As flutuações diárias do seu portfólio começam a ultrapassar os salários mensais da maioria das pessoas. Isso cria um tipo totalmente novo de ansiedade financeira que você simplesmente não consegue entender até vivenciá-la em primeira mão. Já vi pessoas atingirem seu primeiro milhão e, em seguida, ficarem obcecadas em verificar seus saldos de conta várias vezes ao dia. Elas atualizam seus aplicativos de portfólio compulsivamente, observando seu patrimônio líquido oscilar em dezenas de milhares de reais com base em movimentos de mercado completamente fora de seu controle. É como descobrir de repente que seu futuro financeiro está atrelado a uma montanha-russa que nunca para de se mover. É por isso que tantas pessoas que atingem o patamar de $1 milhão começam a mudar suas estratégias de investimento para abordagens mais conservadoras. Eles começam a priorizar a preservação do capital em vez do crescimento agressivo. A tolerância ao risco que os levou a ter $1 milhão, muitas vezes, não é a mesma tolerância ao risco que os ajuda a manter e aumentar esse $1 milhão. Você começa a pensar na alocação de ativos de forma diferente quando os números ficam grandes o suficiente para importar. Talvez você estivesse perfeitamente confortável com 80% do seu portfólio de R$50 mil em ações de crescimento, mas ter R$800 mil em investimentos voláteis pode tirar seu sono.
mesmo que a alocação percentual seja idêntica. Mas ter R$ 800.000 em investimentos voláteis pode tirar seu sono, mesmo que a alocação percentual seja idêntica. Essa mudança para a preservação não é apenas emocional, é matematicamente racional. Quando você tem R$ 1.000.000 investidos, você não está mais tentando acertar um home run. Você está tentando evitar ser eliminado. Uma perda de 20% quando você tem R$ 50.000 investidos te atrasa em R$ 10.000. Uma perda de 20% em R$ 1.000.000 te atrasa em R$ 200.000 e potencialmente anos de progresso. Mas aqui está o que é fascinante sobre a psicologia humana e o dinheiro. Apesar dessas novas ansiedades, a maioria das pessoas que ultrapassam o marco de R$ 1.000.000 relata sentir-se fundamentalmente mais segura do que jamais se sentiu na vida. Isso não acontece porque o dinheiro elimina toda a incerteza. É porque ela fornece uma base sólida o suficiente para enfrentar a maioria das tempestades. Quando você sabe que seus investimentos podem, teoricamente, sustentar seu estilo de vida indefinidamente, isso muda a forma como você pensa sobre qualquer outro risco em sua vida. A segurança no emprego se torna menos crítica quando você tem anos de despesas de subsistência gerando renda passiva. Lacunas no seguro de saúde se tornam menos assustadoras quando você tem ativos substanciais para cobrir custos médicos inesperados. Recessões econômicas se tornam menos ameaçadoras pessoalmente quando você possui ativos que historicamente se recuperam e crescem ao longo do tempo. Essa segurança cria o que eu chamo de mentalidade de opcionalidade. Cada decisão importante na vida se torna uma escolha entre múltiplas opções viáveis, em vez de uma tentativa desesperada de evitar a ruína financeira. Você quer morar em uma cidade cara porque ama a cultura ou se mudar para um lugar mais barato para esticar seu dinheiro? Ambas se tornam escolhas legítimas quando suas necessidades financeiras básicas estão cobertas. Você quer abrir um negócio que pode dar errado ou aceitar um emprego estável que pode ser entediante. Quando você tem capital investido substancial, pode se dar ao luxo de apostar em si mesmo de maneiras que seriam imprudentes sem essa base. O pior cenário para a maioria das iniciativas empreendedoras não é a pobreza. É retornar ao seu estilo de vida anterior enquanto seus investimentos continuam gerando renda. Essa opcionalidade se estende às decisões familiares também. Ter filhos se torna menos estressante financeiramente quando você sabe que seus investimentos podem ajudar a cobrir as despesas extras. Apoiar pais idosos se torna mais viável quando você não está vivendo de salário em salário. Tirar um tempo para eventos importantes da vida não ameaça sua segurança financeira a longo prazo. O marco de R$ 1.000.000 também desbloqueia o que chamo de efeito de aceleração dos juros compostos. É aqui que a vantagem matemática de grandes quantias de capital se torna quase absurda. Se seu R$ 1.000.000 crescer apenas 8% em um determinado ano, você terá ganho R$ 80.000 sem nenhum esforço. Isso é mais do que muitas pessoas contribuem para suas contas de aposentadoria ao longo de vários anos de economia agressiva. Essa aceleração significa que seu segundo milhão geralmente vem muito mais rápido do que seu primeiro milhão. O primeiro milhão pode levar de 15 a 20 anos de economia e investimentos disciplinados, mas, uma vez que você tem essa base, a combinação de contribuições contínuas e o crescimento composto sobre uma base maior pode reduzir drasticamente esse prazo. Aqui está a parte que realmente separa os investidores milionários de todos os outros. Eles começam a pensar na otimização fiscal como uma estratégia central, em vez de algo para se pensar depois. Quando seus ganhos de investimento estão gerando uma renda substancial, a diferença entre pagar 15% e 25% em impostos se torna uma perda fiscal enorme. Estratégias de localização de ativos e otimização de contas de aposentadoria se tornam valiosas pela complexidade, pois os valores envolvidos tornam o esforço recompensador. Os ricos não têm apenas mais dinheiro. Eles têm acesso a uma infraestrutura financeira melhor, relacionamentos com bancos privados, assessores financeiros dedicados e serviços sofisticados de planejamento tributário se tornam economicamente viáveis quando você tem ativos substanciais para gerenciar. Esses serviços não são necessariamente melhores por serem caros. Eles são melhores porque são projetados para pessoas cujas situações financeiras são complexas o suficiente para se beneficiarem de expertise especializada. Mas talvez a mudança mais profunda que acontece ao cruzar o limite de $1 milhão seja a forma como você pensa sobre legado. Ao construir seus primeiros 100 mil, você está focado na sua própria segurança financeira. Quando você tem R$ 1 milhão investidos e eles estão crescendo mais rápido do que você consegue gastar, você começa a pensar no que acontece com essa riqueza além da sua própria vida. Isso não é apenas sobre deixar dinheiro para filhos ou para caridade. Trata-se de entender que você criou algo que pode sobreviver a você e continuar gerando valor por décadas ou até gerações. Seus investimentos deixam de ser sobre financiar seu próprio estilo de vida e passam a ser sobre gerenciar capital que pode impactar múltiplas vidas por longos períodos.
Essa mudança de mentalidade afeta tudo, desde seus hábitos diários até seu planejamento de longo prazo. Ao acumular seus primeiros 100 mil, cada dólar parece precioso porque o progresso é lento e visível. Você comemora atingir novas metas porque elas representam meses ou anos de economia disciplinada. Mas quando você tem $1 milhão gerando 70 mil reais anualmente, você começa a pensar sobre dinheiro em unidades completamente diferentes. Em vez de contar dólares individuais, você começa a pensar em termos de meses ou anos de independência financeira. Uma despesa de 10 mil reais não é mais devastadora porque você sabe que seus investimentos substituirão esse dinheiro em menos de 2 meses. Isso cria o que eu chamo de folga financeira, onde contratempos de curto prazo não causam mais a mesma ansiedade de antes. Mas é aqui que as coisas ficam contraintuitivas e honestamente um pouco ridículas. Quanto mais dinheiro você tem investido, mais oportunidades você tem de ganhar ainda mais dinheiro com menos esforço. É como se o sistema financeiro tivesse níveis secretos que só se desbloqueiam quando você atinge certos patamares. E a maioria das pessoas não tem ideia de que esses níveis sequer existem. Vamos pegar o leverage, alavancagem, como exemplo. Quando você tem 20 mil reais, os bancos te veem como um risco potencial. Quando você tem 1 milhão de reais em investimentos líquidos, os bancos começam a te ver como um cliente preferencial. De repente, você se qualifica para empréstimos imobiliários de investimento. Com termos melhores, você pode obter linhas de crédito empresarial com base em seus ativos. Você tem acesso a empréstimos com margem que permitem tomar dinheiro emprestado contra seu portfólio para aproveitar oportunidades sem vender seus investimentos. Esse acesso a capital barato é como os ricos realmente se diferenciam dos outros. Eles não chegam à riqueza apenas poupando. Eles usam o capital que já possuem para adquirir mais ativos que geram capital. É como ter uma chave que destrava portas que a maioria das pessoas nem sabe que existem. O mercado imobiliário se torna um jogo completamente diferente quando você tem investimentos líquidos substanciais. Em vez de juntar à força um sinal e torcer para se qualificar para um financiamento, você pode agir rapidamente em oportunidades. Ofertas à vista, financiamento ponte e aquisições de imóveis para investimento se tornam estratégias viáveis quando você tem uma base de 1 milhão de reais. Mas talvez a mudança mais significativa seja em como você pensa sobre tempo e custo de oportunidade. Quando você está construindo seu primeiro milhão, cada hora não gasta ganhando dinheiro parece um desperdício. Você está constantemente calculando se aquela viagem ou hobby vale o potencial de renda perdida. Uma vez que seu capital está gerando retornos substanciais, você percebe que seu tempo pode valer mais do que sua capacidade de ganho imediata. É quando as pessoas começam a tomar decisões financeiras que parecem irracionais para observadores externos. Eles podem recusar empregos que pagam mais porque o ambiente de trabalho é tóxico. Podem tirar férias mais longas para viajar ou passar tempo com a família. Eles podem se dedicar a projetos passionais que não geram renda imediata, mas proporcionam realização pessoal. Visto de fora, essas escolhas parecem financeiramente irresponsáveis. Por que alguém com 1 milhão de reais recusaria mais dinheiro? Mas esse é exatamente o ponto. Quando suas necessidades financeiras básicas são atendidas por renda passiva, a otimização muda de maximizar ganhos para maximizar a satisfação com a vida. A relação com o risco se inverte completamente ao cruzar esse patamar. Quando você tem capital limitado, cada decisão de investimento parece crucial porque não há rede de segurança. Uma má escolha pode te atrasar anos, mas quando você tem ativos investidos substanciais, você pode se dar ao luxo de correr riscos calculados porque a desvantagem é gerenciável. Esse paradoxo na tolerância ao risco é fascinante de observar. As pessoas que mais podem se dar ao luxo de perder dinheiro costumam ser as mais conservadoras com seus ativos principais, ao mesmo tempo em que são mais agressivas com porções menores de seu portfólio. Eles mantêm 80% em investimentos estáveis e diversificados, enquanto usam os 20% restantes para oportunidades de maior risco e maior recompensa. O que é realmente interessante é como isso afeta seu relacionamento com outras pessoas, especialmente em conversas sobre dinheiro. Quando você está construindo patrimônio, fica ansioso para discutir estratégias, compartilhar dicas e aprender com outras pessoas em situações semelhantes. Mas, uma vez que você tem ativos substanciais, as conversas sobre dinheiro se tornam mais complicadas. Você não pode reclamar da volatilidade dos investimentos quando as oscilações diárias do seu portfólio superam os salários mensais da maioria das pessoas. Você não pode discutir o estresse das quedas do mercado quando sabe que seu estilo de vida não está realmente ameaçado. Você certamente não pode falar sobre o fardo de gerenciar patrimônio quando a maioria das pessoas está lutando para economizar qualquer coisa. Isso cria uma estranha forma de isolamento social que muitos novos milionários não esperam. As preocupações financeiras que dominam a maioria das conversas se tornam irrelevantes para a sua situação, enquanto suas preocupações reais soam como problemas de luxo para quem ainda está construindo seus primeiros 100 mil reais. Então é isso. A regra do milhão não é apenas sobre atingir um número, é sobre cruzar para uma realidade financeira completamente diferente, onde as regras do dinheiro mudam fundamentalmente. Você se transforma de alguém que troca tempo por dinheiro para alguém cujo dinheiro trabalha mais do que a maioria das pessoas em seus empregos.
A mudança de acumulador para proprietário de capital muda tudo sobre como você pensa, trabalha e vive. Se você está falando sério sobre construir patrimônio, entender esse patamar te dá um roteiro do que é realmente possível quando você chega lá.